Olá, olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio dos Anjos e nós estamos no Forecast. Nós vamos juntos mergulhar no universo da educação corporativa, da gestão de pessoas, do desenvolvimento. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema que com certeza está em destaque também, está sendo muito falado e que vocês vão gostar, que é transição de carreira. Isso que pós-pandemia ganhou ainda mais espaço e tem sido muito debatido, e a gente vai conversar sobre esse tema, tentar compreender algumas tendências, nuances, e para me ajudar a falar sobre isso, na verdade, para quem vai falar sobre isso, eu estou com uma super convidada, uma pessoa que eu já admiro demais, tenho ela como uma referência já nesse segmento, eu tenho certeza que você também. Mariana Reis, seja muito bem-vinda ao nosso Forecast. Obrigado por você ter aceitado o convite e nos dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema conosco. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer estar no Forecast, né? Acho que a ideia é eu compartilhar um pouquinho de experiência, do meu conhecimento, para ajudar aí, né, dar algumas provocações e insights para vocês. Eu que agradeço, prazer estar aqui. Maravilha. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa tendência, né? Pós-pandemia, que acabou sendo um catalisador de muitas coisas que já estavam em acontecimento em todo o globo, em todo o mundo, mas que pós-pandemia isso acabou sendo acelerado, que é essa situação das pessoas pensarem cada vez mais em transição de carreira. Mari, quanto que isso hoje tem sido procurado pelos profissionais, pelas empresas? Como é que tem acontecido essas transições hoje? Legal. E como que está esse mercado? Eu acho que a gente já vinha até mesmo antes da pandemia em um processo em que as pessoas estavam repensando carreira. Acho que a gente já vem de uma sociedade ao longo do tempo aonde ela se questiona e ela busca trabalhar com algo que faça sentido para ela em algum nível. É o que eu falo, né? Que hoje a pessoa jurídica e a pessoa física, que antigamente era muito separado. Meu trabalho é o meu lugar do ganha-pão e o meu trabalho é o meu lugar do ganha-pão, a minha vida é a minha vida, né? Era muito separado. Ao longo do tempo isso foi se aproximando e hoje nós chegamos em um momento que, na minha visão, a pessoa jurídica e a pessoa física, elas se confundem totalmente. Sim. Então isso já vinha acontecendo. O que eu acho é que a pandemia, ela acelerou vários processos, né? E esse foi um deles, né? Esse processo de ressignificar a carreira. Eu acho que sim, depois da pandemia tem mais profissionais buscando essa palavra ressignificar. Eu acho que o ressignificar a carreira veio depois deles ressignificarem com a pandemia também outros valores, outras crenças e outras questões. E uma delas, né? Houve muitas reflexões, houve uma grande revisão de valores e crenças, houve muita gente pesando antes de tomar uma decisão, que eu falo... Depois da pandemia, eu acho que as pessoas não tomam mais decisão como antes, não investem como antes. As empresas também, na minha visão, não estão investindo como antes. Eu acho que nesse bolo, assim, veio também esse momento de ressignificar a vida e ressignificar a carreira. Sim. Eu vejo muitas pessoas falando, não, depois da pandemia eu não aceito mais isso. Isso é negociável pra mim, isso não é negociável pra mim. Então a gente teve mais, eu acredito, essa questão de as pessoas pensando nisso. E hoje temos essa questão dessa nova geração. Sim. Que quer trabalhar com algo que faça sentido para elas em algum nível, né? Seja mais... Em algum nível, a pauta que eles defendem, o que eles acreditam, tem que estar alinhado com a pauta da empresa, com o que a empresa acredita e a visão positiva de futuro daquela empresa. Tem que estar conectado, né? Tem que estar conectado. E aí o que eu falo, até dando um spoiler aí pra RH que eu gosto de falar, né? Se isso é uma realidade de mercado, a gente nunca precisou prestar tanta atenção numa pergunta simples, que é por que você quer trabalhar aqui? É verdade. Porque por que você quer trabalhar aqui é uma coisa muito simples, né? Mas hoje é uma das poucas coisas que nós, que estamos recrutando, gestores, líderes ou RH, temos a oportunidade de saber. Estou contratando uma pessoa que vai ficar comigo 3 semanas ou 3 anos, né? Sim. Bom, e ter essa conexão faz todo sentido, né? Faz todo sentido porque as pessoas buscam esse ponto de identificação pessoal. Mas peraí. A gente já começou a falar um monte de coisas, já viram que vai ser frenético, então pega papel, caneta, anota aí, que é bom. Muita coisa. Mas eu nem te dei oportunidade ainda. Me fala um pouquinho de você. Né, gente? Eu já tô aqui. Seu histórico, sua carreira, como é que você chegou até aqui? Fica à vontade, o espaço é seu. Como é verdade, que é a Mariana Reis? Perdão, já me empolguei. Mas enfim, vou falar profissionalmente, né?
Eu sou profissional de recursos humanos, eu sou formada pela IBMEC Rio de Janeiro em administração. Certo. Fiz um master em gestão de projetos em Barcelona, depois eu me mudei para Barcelona. Aqui no Brasil eu comecei a trabalhar na Subsea 7 como RH, fui efetivada, estagiária efetivada. Fui para a área comercial, eu falo que eu fui para a área comercial só para eu ter certeza que meu lugar era no RH, porque eu senti muita falta do RH. E depois que eu estava na área comercial da Ipiranga, eu falei, não, eu tenho que voltar pro RH e queria me movimentar ali, fazer uma coisa diferente. E aí eu fui para a Espanha, para Barcelona, porque eu ganhei uma bolsa. E aí eu fui fazer um mestrado lá em gestão de projetos e lá eu tive a oportunidade de trabalhar. Legal. Lá eu trabalhei em uma startup, o que para mim é muito diferente. Eu vim de 2 empresas multinacionais super bem estruturadas, né? E lá eu tive a oportunidade de recrutar para o mercado europeu e asiático. Então, o que foi novidade para muito RH na pandemia já era a minha realidade antes da pandemia, que era recrutar 100% online. Eu sempre fiz todos os processos seletivos 100% online nessa startup. Eu recrutei em mais de 20, em todos os continentes eu entrevistei candidatos. Eu fechei vagas que eu falo assim, um pouco exóticas, né? Eu encontrei o candidato em Bangladesh para fazer a recolocação dele em Pequim, na China. Eu encontrei candidato na Itália para levar para a Espanha, de Londres para trazer para os clientes na Espanha. Então eu participei muito desse intercâmbio de talentos. Sim. Lá eu recrutava muito para a indústria têxtil e de moda. Então, o grupo Inditex, o grupo Bestseller, o grupo da Louis Vuitton, Sephora, Dior, entre outros. E aí, para mim, essa experiência nessa startup, tecnicamente, para tudo que eu faço hoje, para minha atuação, foi muito importante porque me deu uma visão global, não só nacional, mas como que o mercado global funciona, o que eles buscam, o que eles querem, né? Quais são as principais questões que um candidato precisa fazer, um profissional, para se destacar no mercado a nível nacional e internacional. E aí, enfim, fiquei lá 3 anos, mais ou menos. Voltei pro Brasil antes de estourar a pandemia, tipo, muito pouquinho antes. E aí eu daqui continuo atuando como headhunter hoje. Então, sou headhunter pro mercado nacional, europeu e asiático. E abri uma empresa que é para atender as pessoas e os clientes aqui no Brasil. Então, hoje eu tenho uma empresa que eu faço recrutamento e seleção. Então, headhunter, qualquer tipo de vaga, programa de estágio, trainee, enfim. E também tem uma parte de treinamento e desenvolvimento muito focado em carreira, protagonismo de carreira, liderança, treinar também estagiários, trainees, toda essa temática. Uau. E sou mentora de carreira por amor e paixão, que eu amo esse tema. Contribuir com a carreira das pessoas. Eu sei que isso é visto como falta de educação, né? Assim, não precisa me dizer, mas eu acho que você tem uns 50 anos com tudo isso que já fez, né? Já se formou, pós-graduado, mestrado. Já foi lá pra fora, já voltou a empresa. Você tem 50 anos, né? É o que muita gente Toma pensa. banho na bacia, guarda água e vende, porque com certeza a galera vai querer. É muito engraçado que às vezes eu faço uns trabalhos assim, né? Tô lá ministrando treinamento e eu vejo na cara das pessoas, tipo, quantos anos essa menina tem. Pelo amor de Deus. Aí tem uns que não se aguentam, sabe? Aí chega no final, tipo, Mariana, cara, quantos anos você tem, sabe? Você só tá gostando da minha curiosidade. Fale de uma vez. Quantos anos você acha que eu tenho? Vamos lá, né? Pra gente ver se é certo. Vou chutar justo. Justo. 27? Um pouco mais. Acabei de fazer 29. Trabalho com RH há 10 anos, gente. Comecei meu primeiro estágio, foi com 19 anos em RH. Então isso tudo aí aconteceu em 10 anos, tá? Recruto desde os 10 anos. Há 10 anos. Há 10 anos. E quantas coisas mudaram nesse período, né? Muitas coisas. Quantas coisas mudaram em 10 anos? Bota coisa aí. 2012 para 2022. Quantas situações novas e diferentes. Me fala um pouquinho dessa sua transição, porque também não foi provavelmente um período... Pode ter sido tranquilo, mas não foi uma transição, né? Você sair de dentro da empresa, do CLT, e ter que empreender e saber que todos os dias tem que matar um leão, né? Todos os dias tem que conseguir resultados e tal. Como é que foi isso pra você, pra sua história? Muito difícil. Eu acho que as pessoas, às vezes... Eu lembro que quando eu trabalhava, eu falava, eu quero muito empreender. E eu não tinha noção do peso que é o empreendedorismo, acho que principalmente no Brasil. Legal. Vou falar de uma forma bem resumida aqui, porque a história é longa. Sim. Mas eu tava lá fora, né? Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei com a ideia de vou empreender. Meu pai tinha uma empresa, ele já fazia umas consultorias, umas palestras, assim, em paralelo.
E eu falei, bom, eu sempre tive uma paixão por empresa de consultoria, assim. Eu falei, vou organizar a empresa que meu pai já começou. Eu me achava muito júnior para estar de frente como consultora ministrando e atendendo. Falei, mas vou organizar. Então, eu organizei a empresa, criei um site, todas as áreas de atuação, as parcerias com que consultores, né, a gente ia fazer, que era Reis e Associados, que é justamente esse formato de consultores associados. Fiz tudo bonitinho. Essa história é boa. Fiz tudo bonitinho e tal. Evento de lançamento, super naquela coisa, né? Não tinha dinheiro, né, gente? Não tinha grana ali. Então eu falei, não, vou fazer. Sabe aquela coisa, mas tudo com amor? Fiz um almoço de abertura da consultoria. Todo mundo, gente, recebeu um cartãozinho, sabe? Preparado, um brownie personalizado. Eu lembro desse brownie personalizado e tal. Fizemos a abertura. Gente, isso foi em dezembro, janeiro. 2 meses depois estourou a pandemia. Nossa. Então, assim, tava indo bem, a gente... Só que no começo é aquela coisa, né? Você vai, oferece uma coisa de graça, uma degustação, aí consegue um contrato e tal. Mas tava rolando, tava fluindo, tava tendo um saiu progresso. Da inércia, tava Exato, caminhando. tava tendo um progresso. E aí veio a pandemia. Aquele início em que, assim, todos os projetos foram suspensos. A última coisa que as pessoas iam pensar era em treinamento, em desenvolvimento, em consultoria. Não era isso. Sim. E aí é que pra mim é uma lição, porque realmente não é clichê, não. Muitas coisas, a gente ressurge e ressignifica, igual a gente começou falando de ressignificar, no meio do caos, no meio da crise. Eu te falo que até aquele momento eu não tinha me achado. A minha vida profissional, ela mudou da água pro vinho nos últimos 3 anos, que foi depois da pandemia. Porque o que aconteceu? Eu na pandemia eu falei assim, gente, eu não tenho o que fazer. Eu simplesmente não tinha trabalho. Não tinha. Aí, eu falei, vou ajudar a todo mundo que eu queria ajudar. Eu tinha tempo e não tinha trabalho. Sim. Eu vou ajudar todos os meus amigos que eu queria ajudar, que eu nunca tive tempo. Agora eu tenho. Então, eles me pediam muitas orientação de carreira, de currículo, disso, daquilo, preparação, posicionamento profissional, que eu sabia, mas eu não tinha tempo. E eu comecei a ajudar, a atender eles, assim, né? E aí, eu via o quanto que aquilo dava resultado pra eles. Ou seja, eu comecei com os meus amigos, no auge da pandemia, ficando desempregados, eles sendo recolocados no mercado. Uau, que bacana. Aí eu falei, gente, eu acho que, assim, e a felicidade, e assim, o impacto que o trabalho tem na vida da pessoa é uma coisa absurda, muda a sua realidade de vida e da sua família. Sem dúvida. Então, aquele impacto, contribuir com esse impacto, eu fiquei apaixonada por isso. Assim, eu falei, gente, sabe aquilo? Acho que esse é o meu lugar no mundão, sabe? Aí eu comecei e tal... Aí me chamaram para fazer uma live, que eu tinha feito um curso em São Paulo, e a dona da empresa gostou muito de mim, então me chamou para fazer uma live. Eu falei, gente, uma live. Eu não vou nunca fazer uma live no meu Instagram pessoal, porque acabou, né? Nunca mais ninguém, meu Deus, e o meu mico que eu vou passar aqui e tal, com os meus amigos, não tem a menor condição de fazer uma live no meu Instagram. Mas ela me convidou, não tinha como não dizer não, uma pessoa super querida, generosa comigo. Eu falei, abri um Instagram do zero, com 0 pessoas, pra fazer essa live, porque eu tinha vergonha de fazer no meu. Nossa, olha que depoimento, gente. Olha quanta coisa. Você não vai esquecer, mas olha só. Diante de uma crise, sem oportunidade, mas não parado. Né? Não parado, não sem pensar em possibilidades. E é justamente diante do caos que a gente cria essas possibilidades. E procurar fazer algo com amor, né? No primeiro momento, levar pra alguém, usar o propósito. Nossa, vai, continua, tô curioso. Aí eu falei o quê? Vou chamar os meus melhores amigos, porque não, ela já deve ter se arrependido de ter me convidado pra live, né? Porque eu, com um total de 0 pessoas, falei, gente, ela já se arrependeu. Falei pros meus amigos, gente, pelo amor de Deus, vai lá, não precisa assistir, não. Mas vai, porque eu tô sem graça da live ter 0 pessoas, porque eu tô fazendo um Instagram que tem 0 pessoas. Aí meus amigos lá, chamei os meus melhores amigos e foi. E aí fiz a live. A live deu 50 pessoas, deu bastante gente. Meu pai chamou 10 pessoas, minha mãe mais 10, né? Meus amigos fechou ali com 50, entendeu? 50 pessoas foi bastante gente, hein? Não, foi mesmo. No final dessa live, aí é que tá um aprendizado muito interessante. No final dessa live, os meus amigos chocados. Mariana, que isso? Meu Deus, mas você da onde você tirou isso?
Como é que você sabe? Que isso? Nossa, mas estou sem palavras. Nossa, me ajudou muito. Eu não sabia que você falava assim. Eu não sabia que você fazia isso. Eu não sabia que você tinha esse conhecimento. Eles, assim, enlouquecidos. Não, mas como é que eu faço para poder fechar um negócio com você? Você dá consultoria? Os meus melhores amigos. Os próprios amigos. Os próprios amigos. Família, que não sabia que eu tinha aquilo. E para mim, uma lição muito grande, eu acho que para todo mundo disso desse ponto, eu tirei esse aprendizado. Posicionamento profissional começa dentro de casa. Verdade. Quem dorme e acorda com você hoje sabe quem é você profissionalmente? Sabe qual é a sua intenção profissional? Quando você está se posicionando profissionalmente, seja para empreender, seja um líder, eu estou falando de posicionamento profissional, que serve para líder ou para empreendedor. Sim. O seu ativo de relacionamento mais próximo, ele precisa saber quem é você profissionalmente. Mari, dentro desse ponto aí que você está falando, que está chamando a atenção, que é muito, muito importante. As pessoas muitas vezes não têm a dimensão do quão importante é que o seu ciclo íntimo tenha realmente noção do que você faz, como você faz, quais são os seus potenciais, não é verdade? Total. O quanto que isso também impacta para conseguir uma recolocação ou uma transição ou novas possibilidades. Impacta totalmente. Porque eu tenho certeza que hoje tem alguém que possa querer te ajudar, que tá dormindo e acordando com você e só não te ajuda porque não sabe da sua intenção. Uma vez eu tava atendendo uma cliente que ela tinha um sonho de trabalhar na Vale. Inclusive tá no Espírito Santo, né? A Vale aqui. Sim, verdade. Ela tinha um sonho de trabalhar na Vale. E eu uso na minha mentoria do meu ativo de relacionamento para contribuir com a recolocação. Bacana. E o objetivo dos meus mentorados. Legal. E eu conheço muita gente, RH você sabe, né? Todo mundo se conhece. Tá sempre e aí, no mesmo quer trabalhar universo. na Vale. Eu falei, tá bom. Eu fiquei uma semana buscando esse contato. Depois de uma semana ela falou, então Mariana, sabe o que acontece? É que o meu marido, ele tem um amigo que, poxa, é diretor daquela área. E já tá tudo resolvido, já foi e tal, vamos preparar pra entrevista. Enfim, em 3 semanas ela tava na Vale. Nossa. Depois dessa situação, é que eu tirei essa frase. Posicionamento profissional começa dentro de casa. Quem dormia e acordava com ela tinha toda a disponibilidade de ajudar. Sim. Só não estava ajudando por quê? Não sabia da intenção profissional dela. Se ela tivesse comentado antes com o marido, se ela não tivesse compartilhado, se ela não deixasse claro quem é você e o que você quer para sua carreira. Eu acho que no final de semana a gente se apresenta muito pessoalmente para as pessoas. Seu amigo te conhece pessoalmente muito bem. O que você gosta, a música que você gosta, a música que você não gosta. Mas e seus atributos profissionais? Quando eu terminei aquela live, um monte de amigo meu Deus, o que é isso? Eu falei, gente, mas como assim o que é isso? Eu faço isso desde sempre. Mas eu não comunicava, né? Ou às vezes por negligência, depois eu faço, ou às vezes por vergonha, como você mesmo falou. Por vergonha. Né? Acha que você não é capaz, que você não tem potencial, ou que as pessoas não vão valorizar o que você faz, e acaba deixando de fazer em algumas oportunidades que, como você disse, ali começou a roda girar, né? Começou a roda girar. Aí só pra finalizar a pergunta de como que eu comecei a empreender, Sim. Essa live mudou minha vida. Essa live mudou minha vida. A partir dessa live com 50 pessoas, o que eu fiz? O que eu falo é que mudou a minha vida, eu não fiz nada demais. Eu só vivi a minha vulnerabilidade. Eu só me permiti estar no meu estado de vulnerabilidade falando, colocando a minha verdade, colocando meu DNA, falando que eu acredito, que eu não acredito, compartilhando o meu conhecimento. A minha vida mudou. A partir daquele momento, eu comecei a atender um monte de clientes de mentoria. Comecei com os amigos, amigos dos amigos, e aí foi, amigo do amigo do amigo. Comecei a trabalhar o meu posicionamento profissional nas redes sociais, marca pessoal. E aí que eu entendi. Isso pra mim é divisor de águas na minha vida profissional. E pra mim, se você me pergunta quais são um dos principais atributos do profissional do futuro e de qualquer profissional hoje, trabalhar a marca pessoal. Uma vez eu entendi como que eu quero ser lembrada pelas pessoas. Todo mundo aqui aí, tá assistindo, eu acho que tem que responder. Como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Defina isso. Eu cheguei à conclusão, cara, eu quero que quando as pessoas pensem em carreira, elas pensem em mim. Porque é nesse tema que eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas. É aqui. E eu tomei uma decisão, tomar uma decisão. Eu quero ser lembrada por este atributo. Depois que você tomou essa decisão, é começar a se posicionar de forma intencional, para que as pessoas desconectem você com aquele tema. E aí eu criei um Instagram,
que @marianareis.ra, inclusive. O momento jabá, para poder falar sobre esse tema, LinkedIn, e aí fui construindo o meu portfólio, e a conclusão é que o negócio vai. E quem trabalha a marca pessoal nunca precisa prospectar. Nesses 2 anos, eu não prospectei. Nenhum cliente. Literalmente, eu não prospectei nenhum cliente nesses 2 anos. Que bacana. Por quê? Porque ao invés de investir um tempo prospectando ativamente, eu estava cuidando da minha marca pessoal. Eu estava comunicando, eu estava deixando claro para o mercado e para o meu ativo de relacionamento quem eu sou, o que eu estava fazendo. E aí as oportunidades começam a se conectar. Postei uma coisa no LinkedIn, poxa, Mariana, vi que você tá fazendo esse trabalho, poxa, muito interessante, queria trazer pra cá, né, pra empresa tal. E aí foi indo. É óbvio, né, que trabalhar a prospecção ativa é muito importante, mas assim, eu acho que todo empreendedor e todo profissional para tratar da carreira com protagonismo tem que investir em marca pessoal. O que você está falando se conecta muito com... Eu recebi um outro convidado aqui, que é o Jairo Siqueira, ele é presidente do Sindicato Jovem, ele é dono na Capital, é um cara super influente aqui dentro do estado. Ele falou exatamente a mesma coisa. Se você investe tempo em estar com as pessoas, em desenvolver o que você realiza, para que as pessoas conheçam, em trabalhar o seu conjunto de potenciais e entregas a todo instante, você não vai precisar prospectar. Não vai. Porque as pessoas vão naturalmente lembrar de você, vão saber que você faz e aí vão te conectando. Muda. Exatamente. E a mesma coisa para recolocação e transição de carreira, né? A gente está falando de empreendedorismo, é igual. Um profissional que cuida da marca pessoal e que cuida do seu ativo de relacionamento nunca fica sem emprego. Nunca fica. Muito difícil. É o que eu falo, a chave vira. Quem trabalha a marca pessoal e está presente no LinkedIn, você não procura o recrutador te acha. Falando em LinkedIn, tem uma pergunta que eu dei uma pesquisada no tema e é muito recorrente. Quando eu estou em busca de transição de carreira, vamos dizer que eu esteja empregado e estou buscando uma transição, vamos ver nesse exemplo. Eu coloco isso lá no LinkedIn, não coloco? Quando que eu posso colocar? Quando que eu não posso ou não tem essa? Como é que é isso hoje? Coloca-se no LinkedIn que você está em transição de carreira? Eu acho que se você não está dentro de uma empresa... Existem alguns cenários. Às vezes você está em transição de carreira, mas a sua empresa não pode saber. Por exemplo. Se a sua empresa não pode saber, né, por algum motivo, é difícil colocar no LinkedIn porque é uma coisa pública. E aí os gestores podem ver e aí pode ser que você pode correr o risco. Não concordo com isso, mas acontece. Sim. Se você não está na empresa ou se você está numa empresa e que está claro para todo mundo que você está fazendo essa transição de carreira, você pode e deve colocar no LinkedIn. Aonde que eu recomendo que você coloque no LinkedIn? Em 3 campos. Dá para dar essa tendenciada aí. Primeiro campo é o título do LinkedIn, aquele que vem embaixo do seu nome, que para mim é o campo mais importante do LinkedIn, é esse. Legal. Tá? Saibam que essa é a porta de entrada. Se aquilo ali estiver errado, esquece o resto. Se aquilo ali não estiver conforme os seus objetivos, acabou. Esquece. Porque quando eu tô recrutando, eu só coloco eu preencho tudo lá e aparece uma lista para mim. Nome, posicionamento, nome, posicionamento, nome, posicionamento. Se aquele posicionamento ali, embaixo do seu nome, não for interessante, eu nem entro. Uau, olha que dica importantíssima para você que tá aí nos assistindo e tá buscando ou de alguma forma procurando uma transição de carreira. Olha, cuida desse campo. Esse é o campo mais importante. Esse é o campo mestre. Esse é o campo mais importante. E para perceber, quando você curte, quando você comenta na foto de alguém, o que aparece? Nome e posicionamento. Sim, é o campo que mais aparece. Nesse campo, as pessoas confundem ele com experiência. Eles acham que ali, se você hoje é analista financeiro, que lá em cima tem que estar analista financeiro. Qual é o nome do campo? É título, não é experiência. O analista financeiro você vai colocar embaixo. Se você é analista financeiro e você quer trabalhar com marketing, ali em cima é como que eu escrevo, Mariana, esse campo que é tão importante. Responder a pergunta, como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Entendi. Daqui pra frente. Qual é o seu posicionamento? Como que você quer ser lembrado? Como que você quer ser contratado pelas pessoas? Entendi. No meu caso, eu coloco lá, para ilustrar um exemplo, eu coloco lá CEO da RA, que é a minha empresa, boto consultora de recursos humanos,
Headhunter, especialista em gestão de carreira. São 4 posicionamentos que representam quem eu sou, como eu quero ser contratada pelas pessoas e como eu quero ser lembrada pelas pessoas. Eu acho que quem coloca um posicionamento ali deixa de ser estratégico. Entendi. Eu recomendo até 3, de 3 a 4. Ok. Eu já vi gente colocando 8, 7, 5, 6. Aí eu já acho que você é lembrada por muita coisa e não é lembrada por nada. Sim. Acaba criando Então, uma eu acho miscelânea que ali. 4 a 5 posicionamentos. Perdão, 3 a 4. Então, nesse campo, se você está em transição de carreira, você já está estudando, você já pode colocar a sua intenção profissional ali em cima. O nome de cargo que você almeja, temáticas que você gosta, né, que você quer ser lembrado. Por exemplo, analista de marketing / marketing digital / tráfego pago / SEO. São 3 posicionamentos que te representam, que te compõem dentro do guarda-chuva de marketing digital. Ok. Segundo campo é o campo do sobre. Quando você for descrever sobre você, você pode expor essa transição no momento em transição de carreira para a área X. Então, você pode colocar ali. E quando você for explicar a sua experiência profissional, explica a sua experiência profissional atual, tendenciando ela para a área que você quer migrar. Entendi. Fazendo uma conexão, fazendo realmente um processo de ponte, né? Um ponto. Todo mundo que está fazendo transição de carreira, não adianta falar que não, porque tem. Todo mundo que faz transição de carreira tem algumas habilidades transversais com aquela área que ela quer migrar. Uhum. Pode ser a área mais absurda, mas, por exemplo, negociação. Normalmente você usa em qualquer área. Sim. Comunicação, Qualquer atendimento ao cliente, relacionamento, Ok. gestão de planilhas de controle. Descreve a sua atuação hoje com palavras-chave e com rotinas que você sabe que funcionam para aquela outra área de atuação. Normalmente a gente consegue achar alguma coisa, Ok. tá? Então acho que são essas 3 estratégias: título, sobre e experiência profissional, explorando essas habilidades transversais com a área de atuação. Muito, muito bacana. Falando sobre essas habilidades, né, e todos esses aspectos, quais hoje são as soft skills as soft skills essenciais? Ou as que estão sendo mais desejadas, ou as de futuro? Quais são as nossas... o que eu preciso estar atento como base hoje para me desenvolver bem no mercado? Para soft skills? Isso. 3, eu vou falar, eu acho mais importante hoje. Flexibilidade e adaptabilidade, autogestão e vulnerabilidade para inovação. São 3 que eu acho mais importantes. Flexibilidade e adaptabilidade, porque a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar o tempo todo, cada vez mais rápido, em ciclos cada vez mais curtos. Verdade. Eu hoje não faço nenhuma entrevista e eu recruto de estagiário a vice-presidente de empresa sem testar flexibilidade e adaptabilidade. Sem fazer perguntas por competências situacionais para testar flexibilidade e adaptabilidade. Eu não faço. Legal. Segundo, autogestão. Para mim, o profissional do futuro está muito relacionado com a palavra autonomia. Antigamente, a gente aprendia no trabalho. Hoje, o mercado ele já está pré-definindo que você vai chegar aqui já sabendo. O profissional nunca precisou tanto de autonomia. Autonomia para aprender. Aprender também é um trabalho hoje. O que está dentro de autogestão? De fazer uma boa gestão de si? Senso de urgência. Quem tem senso de urgência? Você sabe priorizar a tarefa no meio de um caos, de uma urgência? Você sabe estabelecer limite dentro de casa para trabalhar de home office? Porque hoje eu e você, nós precisamos contratar alguém que vai trabalhar bem de dentro de casa, Sim. do café da esquina, de dentro do escritório ou de outro lugar do Nós mundo. não vamos ter nessa situação os gestores que ficavam ali Do ditando lado. ritmo, Exato. perguntando, né, o tempo Então, inteiro. autogestão e autonomia, para mim, são 2 palavras cruciais para o mercado hoje. Precisa contratar gente com autonomia, porque é justamente isso que você falou. Não vai ter ninguém do lado. Bacana Entendeu? demais. E o terceiro foi a vulnerabilidade para inovação. Se você me pergunta, Mariana, como contratar um perfil inovador? Para mim, um perfil inovador entende vulnerabilidade como força. Porque a pessoa só vai inovar se ela se permitir estar em um estado de vulnerabilidade. Lembrando aí da minha live. Sim. Que foi a maior vulnerabilidade que eu já vivi na vida. Ali eu tava inovando, eu mudei a minha vida por viver a vulnerabilidade. Bacana. A minha vida profissional, ela mudou da água pro vinho quando eu me permiti estar em um estado de vulnerabilidade, de me expor, né? E
Inovação é você sugerir uma nova forma de fazer algo. E você só vai fazer isso se você entender que essa vulnerabilidade é uma força para você. Isso é bom. Né? Então, observar quais são os candidatos que entendem vulnerabilidade como força. Quais que não têm medo de errar, não têm medo de perguntar, né? Não têm medo de se expor. Né? Eu acho que essas 3... O que você acha? Fantástico. Quando você fala sobre esse ponto da vulnerabilidade para a inovação, eu estava pensando aqui o quanto que realmente você precisa estar, de certa forma, desconfortável, insatisfeito, incomodado, avaliando de alguma outra maneira para que você pense numa inovação, para que você pense em uma nova forma de fazer. Né? Você precisa, de alguma maneira... Você não pode estar 100% seguro, porque senão você não vai pensar em inovação. Você vai já trilhar aquele caminho, você já vai seguir determinado rumo, porque você acredita que aquele rumo não precisa de uma nova rota, não precisa de um novo conceito, de novo... Então, a vulnerabilidade, ela se encaixa muito também no conceito de buscar um apoio, buscar um suporte, estudar uma nova tecnologia, estudar um novo conceito, uma nova... Então, assim, a vulnerabilidade está 100% alinhada. Eu nunca tinha pensado dentro dessa visão, né, do alinhamento, o quanto que isso é importante. A vulnerabilidade está alinhada com a inovação. Exato. A Brené Brown que defende muito esse tema, né, que é uma pesquisadora americana, e ela fala isso. Eu gosto muito da provocação que ela faz, que ela fala o seguinte: quem acredita que coragem é uma força? Aí todo mundo levanta a mão na plateia. Aí ela pergunta: quem acredita que vulnerabilidade é uma fraqueza? Aí todo mundo também levanta a mão. Aí ela fala: agora me fala um ato de coragem seu em que você não esteve em um estado de vulnerabilidade. Não tem. A gente pode passar a vida toda aqui tentando achar, mas que não tem. Não tem. Você ter a coragem, por exemplo, de falar: olha, Mariana, não concordo, você está se colocando numa posição de vulnerabilidade. Exato. Para você dizer: olha, eu tenho uma ideia, você também está se colocando numa posição de vulnerabilidade. Então, faz total sentido. E o quanto que muitas vezes nós, não só para a inovação, mas nós deixamos oportunidades passarem, nós não damos atenção devida a determinados pontos, porque nós não queremos estar vulneráveis ou estarmos em uma posição que não está 100% segura, né? E aí a gente acaba deixando as coisas passarem por falta dessa coragem. Né? Perfeito. E uma coisa que quando você estava falando antes do inconformismo, né, de você não estar nesse estado seguro, eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é de um autor que eu super recomendo esse livro fortemente, que tem tudo a ver com o que eu estava falando antes de marca pessoal, que é o Arthur Bender. Ele é o principal autor nessa temática, que ele tem o livro Personal Branding, um dos melhores. Legal. E nesse livro ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: seja você, mas nunca se conforme com você. Que é justamente isso. O que chamam de inteligência, eu chamo de inconformismo. Né? Ah, você é muito inteligente, é porque eu sou inconformada. Tá sempre... eu tô sempre, né? Mas e aí? E questionando, e curiosidade. Como que se faz e buscando, isso? Sempre procurando. Né? Eu gosto muito disso, porque é isso. Eu acho que eu super concordo com você. Esse inconformismo faz parte do nosso crescimento, assim. Você falou um pouquinho dessa questão de características, né? Soft skills, nós conversamos aqui. Agora, como alinhar, e esse é um tema que você fala bastante lá no seu Instagram, então como alinhar o ser com o fazer? Eu adoro essa... É complicado, é um grande desafio, né? Tô curioso. Tanto que eu falo, né, que o meu desejo é contribuir porque as pessoas alinham o seu ser com o seu fazer. Eu acho que o maior desafio é encontrar o seu ser, né? O seu ser é a essência e o seu fazer é o seu trabalho. Eu acho que não tem coisa melhor quando a gente consegue juntar, né, a sua essência e o seu trabalho. Então, você trabalhar com o que de fato está conectado aí com a sua essência, que é com o seu servir aí pro mundo de alguma forma. Eu acho que para você conseguir fazer isso, você tem que investir muito no processo de autoconhecimento. Se conhecer, hoje, né? eu afirmo que eu, Mariana, trabalho com o meu ser e o meu fazer alinhados, é porque eu investi muito em autoconhecimento. Mas eu não investi de maneira, lendo um livrinho de autoajuda. Eu investi tempo, eu investi dinheiro, eu investi em vários cursos, em várias imersões. Então, assim, é querer esse processo. Eu acho que nem todo mundo está disposto a encarar esse processo. Porque não é fácil, você se depara com você. Sim. Com a sua parte boa, a sua parte ruim, com o que é bom, o que é ruim,
né? Então não é um processo muito fácil. E você tem que querer de fato. Só que eu acredito que você só consegue de fato alcançar a sua essência ali e ter essa resposta que muita gente busca se você tiver muita vontade de querer esse processo. Então, eu acho que só existe um caminho. É difícil, mas só tem um caminho, que é o autoconhecimento. É buscar esse caminho, é se provocar, é se observar, é investir em cursos. Não existe um caminho certo no sentido de, tem que ser terapia, tem que ser aquilo. Existem várias formas de buscar o autoconhecimento. A pessoa tem que entender o que faz mais sentido para ela. No meu caso, eu não tenho problema nenhum de falar que eu fiz 6 anos de terapia, muito nova. Nossa, você é nova, você sabe o que você quer, né? Como é que... Poxa, você tem quantos anos? Você já fez tanta coisa. Eu tenho certeza que eu só consegui estar aqui hoje porque eu investi desde 20 anos, eu queria esse processo de autoconhecimento. Então, eu entendia o que é pra mim e o que não é. Nossa. É muito fácil. É muito mais fácil a gente dizer sim para as coisas do que não. Por quê? Porque a gente não sabe o que quer. Quando a gente não sabe o que quer, a gente sai dizendo sim aí muito mais fácil para um emprego que não faz sentido para você, para uma oportunidade que não faz sentido para você, para um relacionamento que não faz sentido para você. Quando você tá mais alinhado com a sua essência, você já entende, não quero aquilo e eu quero aquilo. E aí, você consegue, na minha visão, chegar mais perto do seu sucesso, que eu digo, sucesso é relativo, cada um tem o seu, mas da sua felicidade de dentro para fora, para com a sua carreira, a sua atuação, a sua vocação. Isso vai ser um pouco daquilo que a gente parece clichê, às vezes parece até ou romantizado ou muito infantil, mas é aquela velha questão que nós procurávamos responder quando estávamos mais jovens, adolescentes, né? Que nós desejamos ser quando estivermos maiores ou crescer e tal. O que nós desejamos, né? Então, conectar-se com isso é fundamental, né? Você saber realmente por quê. Você muitas vezes vai fazer isso pelo resto da sua vida. Exatamente. E eu acho que a gente tem um erro estrutural muito grande. Por quê? Por que tem muito jovem perdido? Tem muito jovem que não sabe quem ele é, o que quer, porque ele não sabe quem ele é. Por que ele não sabe quem ele é? Porque não temos uma cultura de provocar isso neles. Isso, pra mim, tinha que estar na escola desde o primeiro maternal. Trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o discernimento, quem sou eu, o que eu gosto, resgatar a sua essência, vários processos de autoconhecimento que não é trabalhado. E a gente gasta tanto tempo, às vezes, não que não seja interessante, importante, legal, mas a gente gasta tanto tempo, às vezes, olhando os outros e tão pouco tempo observando as nossas necessidades, as nossas vulnerabilidades, as nossas forças, né? A gente gasta tão pouco tempo com isso. Muito. É o que eu falo, eu gosto muito de fazer isso na minha palestra. Eu falo, vamos supor que a gente tá numa... Você viu isso já? Foi fantástico. E você viu como que as pessoas não sabem. Foi fantástico. Eu tava fazendo uma palestra, ele teve a oportunidade de editar, né? 60 pessoas, 70, não sei quantas pessoas tinham. Mas que eu perguntei, me fala, vamos supor que a gente tá numa entrevista agora. Me fala agora, 5 forças e fraquezas suas divididas em técnicas comportamentais. De 100 pessoas, talvez 2 vão saber responder. E é o que eu falo, o primeiro passo para se vender, para poder se destacar no mercado, é conhecer os seus próprios atributos. Se você não se conhece, esquece, você não vai vender isso para ninguém. Fantástico. Então, eu acho que falta, e quando a gente fala de alinhar ser com o fazer é consequência. O fazer é o mais fácil. A questão é quando você encontra a sua essência, o seu fazer, ele vem. Então, a minha intenção é contribuir provocando as pessoas e se conectarem com a essência delas. Bacana. Não sou psicóloga, não tenho nenhuma especialização técnica, inclusive eu recomendo, né? Eu acho que terapia é uma das melhores coisas para ajudar as pessoas a se acharem. Então, ó, são dois assim, acho que é bom para tudo na sua vida, não só para trabalho, mas é para provocar isso, porque é o que eu acredito. Que só quando você consegue atingir esse nível que você vai trabalhar com que de fato faça sentido para você. Mari, abordando um pouquinho a sua experiência mundo, né? Quais são existem diferenças? Se existirem, quais são as principais diferenças entre o que as empresas de fora estão buscando nos seus candidatos e as empresas brasileiras? Como é que você pode me dar um panorama desses dois mercados, se existirem essas diferenças, claro? Olha, sinceramente, em relação a habilidades técnicas e comportamentais, eu não vejo muita diferença de
demanda de solicitação, de me passar um briefing. Uma empresa internacional me passa um perfil parecido com o que as empresas no Brasil me passam. Ok. Agora, eu acho que existe uma diferença de mercado. Vou dizer algumas aí voltadas para recrutamento. Sim. Eu acho que lá é um mercado muito mais assertivo. Você vê até, currículo, uma página. Currículo de CEO lá fora, uma página. Uma página e meia, 2. É difícil achar currículo com 2 páginas lá fora. Entrevistas, assertividade, o mercado que é verbo, resultado, ponto, que você fez e o que você alcançou. Não tem, o Brasil realmente, isso eu sinto diferença, tem essa questão mais maternal, mais paternalista, inclusive na relação de trabalho, começando pela relação de trabalho, porque aqui é CLT, gente, lá fora não tem essa moleza de CLT, não existe nem carteira assinada, então não tem essa coisa de, eu comecei a trabalhar lá, né, aí eu, beleza, comecei a trabalhar, eu falei, gente, não tem como nem pagar o meu transporte, não? Tipo assim, eu acostumada com o quê? VR, ver alimentação, ver qualquer coisa, transporte, Sim. né? Eu falei, gente, mas não tem como, né? Fiquei negociando minha passagem de ônibus lá. Eu tava começando também, tava no cargo júnior, mas assim, não, você entende? Não é essa coisa Nada que... disso, Não esquece. tem, gente, esquece. Às vezes a gente acha, a vida lá fora, tal. É a remuneração sei combinada, que, pronto, acabou, pega pega é preto no branco. Contrato, pago isso, é isso, acabou. É isso. Entendeu? Então é mais assertivo, é menos paternalista, é mais separado trabalho e vida pessoal. Eu acho que aqui esse jeito do brasileiro, que aí convida o chefe pro churrasco e vai, não sei o que, melhores amigos, aí depois é padrinho de casamento, aí depois batiza o filho, sabe? Essas coisas só no Brasil, gente. Só no Brasil. Só aqui. Só no Brasil. E o contrário também. Eu acho legal falar o contrário. Eu acho que lá até, por exemplo, seu chefe te deu uma super bronca. Uhum. Isso também é mais separado. Então ele te dava uma super bronca, assim, tipo, né, alguma coisa que não foi legal, que você fez, não sei o que, nananã. E meu Deus, minha vida acabou, né? Eu falei, eu vou ser demitida amanhã, o negócio aqui, não tem como é que eu vou voltar? Meu Deus, chorava e tal. Dava 10 minutos, acabou o expediente, ele tava falando com você como se nada tivesse acontecido. Você vê que realmente eu acho que existe essa diferença de pessoa divisão muito clara lá. Aqui eu acho que é mais misturado. Agora sim, eu acho que lá fora, principalmente Europa, eu acho que uma diferença as universidades brasileiras preparam, eu falo também como uma pessoa que teve uma experiência estudando no Brasil, estudando fora, em relação a mestrado, master e graduação. Eu acho que as faculdades brasileiras ainda preparam muito os alunos para trabalhar no Brasil. E as faculdades lá fora, elas preparam os alunos para trabalhar no mundo. Nossa, essa é uma grande diferença e nos deixa em grande desvantagem, né? Exato. Eu estava na Espanha. Eu estudava cases do mundo inteiro. Cases de empresas em vários países da Europa, Estados Unidos e tal. Quando você vem pra cá, eu acho que a gente acaba ainda estudando muitos cases do Brasil. Eu sinto essa diferença de que... E aí, o que acontece? Eu acho que, sim, os candidatos lá, eles têm um pouco mais de visão global. Principalmente a Europa, porque vários países ali com culturas diferentes, com moedas, algumas com moedas diferentes ali na região, que são países diferentes, então dá uma visão mais global. Eu acho que lá eles têm um olhar mais o candidato para o mercado. O que eu sinto muita falta aqui. Uma das maiores faltas que eu sinto como headhunter, gente, como recrutadora, é candidatos com discurso pobre. Com discurso olhado só para dentro. Sem olhar para fora. Me fala agora quais são as tendências de mercado. Me fala um pouquinho o que aconteceu, o 5G chegou aqui e o metaverso, como que ele vai impactar na sua área de atuação. E a indústria 4.0? O que faz a indústria 4.0? E o ESG? Então, assim, são temáticas que o conselho das empresas, eles estão discutindo isso. Então, você tem que entender. Só que eu acho que no Brasil fica muito olhando para dentro. Eu sou engenheiro de civil e a pessoa mergulha ali e para de olhar para o mercado. Não tem essa visão sistêmica, né? Essa visão. Para mim é um dos maiores. Qual é um dos maiores questões de candidatos no Brasil hoje? Falta de entendimento de mercado. É entender de mercado. É entender de como que tá mudando o comportamento do consumidor, como que tá mudando as relações de trabalho, como que tá essas 3 gerações trabalhando numa empresa. Entende? Isso falta. Mas eu acho que quando a gente vai para dentro de técnica e comportamental, é igual. Okay. Entendeu? Falando agora, indo na nossa reta final, sobre tendências. Quais são as tendências para o mercado de trabalho aí para os próximos anos, próximos meses?
O que você aí, com a sua experiência, vislumbra e pode nos ajudar a dar um norte aí? Eu acho que essas pautas que eu levantei agora, por exemplo, novas relações de trabalho. Essa nova geração não tem medo de PJ, não tem medo de trabalhar em regime PJ. Legal. Ela acha até melhor. Ela fala, Mariana, eu posso pegar meu dinheiro e comprar cripto. Eu posso investir aonde eu quiser. Sim, é meu. FGTS, Deus me livre, sabe? Aquela coisa assim. Então, assim, essa geração não tem medo, entendeu? Então, ó, pode oferecer... Inclusive, ó, arrisco um palpite, tá? Arrisco dizer que daqui a alguns anos... As empresas que não estiverem contratando no regime PJ vão perder os melhores talentos. Porque eu acho que isso é uma vantagem competitiva para eles fazer o que eles quiserem. O que eu falei? Profissional do futuro é igual autonomia em todos os sentidos. Flexibilidade eles e adaptabilidade, querem ter né? autonomia para fazer o que eles quiserem com o dinheiro deles. Sim. Então, fica a dica aí, RH fica de olho, porque eu acho que vocês podem de fato perder. Inclusive porque, outra tendência, intercâmbio de talentos. Sem fronteiras. Hoje você está disputando o candidato com o mundo inteiro. E esse mundo inteiro é PJ. Eu canso de fazer. Eu contrato regime PJ, contratação internacional. Contrato. Salário. Ele faz o que quiser com o dinheiro dele. Paga bem. Tá. Então, intercâmbio de talentos é outra coisa. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que é o ESG. Eu fui no CONAR. Todos esses congressos que eu vou, na verdade, CONAR, RH Rio, Innovation Week, todos que eu vou... Todos têm pautas de ESG em todas as palestras, em todos os painéis é ESG. ESG, responsabilidade social, sustentabilidade. E tem uma palavra que eu gosto muito que é inovabilidade, que é sustentabilidade mais inovação. Então, o conselho está discutindo sobre isso. Se o conselho está discutindo sobre isso, a gente tem que começar a estudar e se inserir nesse mundo. Não tem jeito. Tecnologias que estão aí vindo forte no mercado. Destaco 5G, cloud, metaverso, IoT e automação. Se alguma dessas palavras que eu te falei agora você nunca ouviu falar ou você está muito distante delas, eu sugiro que você busque e que você pesquise. Não precisa ser especialista em tudo isso se isso não for a sua área de atuação. Mas você precisa entender que tipo de impacto isso pode ter na sua área de atuação. Seja ela qual for. Eu tenho que saber de RH, acompanhar de RH, você tem que saber de marketing, enfim. E temos aí 3 gerações trabalhando no mercado de trabalho. Isso é uma mistura louca, né? Uma mistura louca, que eu tenho trabalhado muito sobre isso também, de como fazer essa gestão aí funcionar dessas 3 gerações. Eu acho que a gente tem que ser humilde para aprender e ensinar. Os mais experientes serem humildes para aprender com os mais jovens e os mais jovens têm que ser humildes para aprender e trocar com os mais experientes. Isso se conecta com aquele ponto que você falou lá no início, né? A característica da flexibilidade e adaptabilidade, né? A gente conseguir ser flexível e entender que não sabe tudo, nos adaptarmos a novos modelos de trabalho. Então isso tá muito em linha, né, com o que você comentou lá no início, né? Perfeito. E para complementar ainda de tendência de mercado, eu acho que a gente está no mercado muito mais assertivo e muito mais ágil. O que é assertividade? É dizer, quando você for se apresentar profissionalmente, menos palavras e mais qualidade. Currículo, 1 página, 2 páginas. Storytelling, curto, assertivo, ágil, personalizado para vaga. E eu acho que a gente está no mercado também em que toda experiência é válida. Uau! Acabou, coisas. só para finalizar isso de toda experiência válida, acabou quem acha que só é experiência o que tá na carteira de trabalho. Já foi o tempo. Se você é RH e líder tá achando que isso é uma verdade, você vai se ferrar. Porque você vai perder vários talentos maravilhosos. Hoje, a gente tem jovens empreendendo com 18 anos, com 17. Tem jovem programando com 15, que tá dando um banho em qualquer um. Se você for contratar olhando para carteira de trabalho, você vai perder vários talentos. Por isso que eu falo, quando eu falo para jovem se movimenta, porque vai sair na frente quem tiver mais história para contar. Maravilha. Deixando aí uma reflexão para quem está nos assistindo, você tem conteúdo aí pra gente ficar aqui, né, horas e horas, e isso é muito bacana. Provavelmente você que está nos assistindo, quantas coisas você ouviu aqui, quantas situações você pode aí anotar para nossa equipe de edição. Vai dar muitos cortes aí que a gente vai conseguir trabalhar com esse capítulo, com esse episódio nosso, mas deixa aí suas considerações finais, suas redes sociais, o que você tá vendo aí desse mercado, como as pessoas te encontram, fala um pouquinho aí, deixando essas considerações pro pessoal. Tá.
Bom, vou fazer um resumo aqui do que eu acho importante para nossa carreira como profissionais. Cuidem do seu ativo de relacionamento, esse é um dos principais pilares da sua carreira. As oportunidades chegam para vocês de acordo com como as pessoas estão lembrando de vocês. Então faça com que elas lembrem de vocês da maneira certa. Então cultive o seu ativo de relacionamento, adiciona todo mundo no LinkedIn, trabalhe a sua marca pessoal para que você seja lembrado da maneira como você quer ser lembrado. Não coloque isso na mão do outro. Olha para fora, tenha visão de mercado, não fica sendo especialista apenas da sua carreira, só olhando para sua carreira. Não tem espaço no mercado para quem não olhar para fora e não entender de mercado e de tendências. Se eu te pergunto agora quais são as tendências de transformação digital da sua área de atuação e você não sabe me responder, eu recomendo que você vá agora buscar essa resposta e fique sempre atento para tê-la, porque se você não tem, pode ser que isso te prejudique, às vezes não hoje, mas no médio e longo prazo. E bom, pra terminar, acho que quando eu falo de carreira, eu acho que carreira é igual a autorresponsabilidade. Eu sempre falo isso, é minha pauta, eu defendo isso. O meu desejo é que vocês vivam única e exclusivamente o projeto de vida e de carreira que vocês têm pra vocês. Então, para isso, nunca deixa a sua carreira na mão do outro. Nunca transfira a responsabilidade da sua carreira para nenhuma empresa ou instituição. Porque senão você vai viver o plano de vida e o plano de carreira que a empresa tem para você, que a instituição de ensino tem para você, que o seu pai, o seu filho, o seu irmão, o seu tio, que todo mundo tem para você, mas que você não tem para você. Eu acho que é muito triste a gente passar a maior parte da nossa vida fazendo algo, vivendo um plano e um projeto de vida que é de todo mundo, menos o nosso. Então assuma aí as rédeas da sua carreira, faz o seu corre, porque se ninguém fizer, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E é isso, carreira aí com autorresponsabilidade. Muito obrigada e me sigam. Posso fazer meu comercial? Espaço seu. Me sigam aí, né? O @marianareis.ra, que é o meu Instagram. Todos os dias eu tô lá falando de carreira, divulgando, né, os meus trabalhos. No LinkedIn você me encontra também como Mariana Reis. Tem um canal também que eu vou deixar. Pode deixar na descrição, né? Posso sim. Na descrição o meu canal também. Estou começando um podcast que vai se chamar Carreira Talks, que é um bate-papo de carreira, falando sobre tudo, né? Transição de carreira, histórias de carreiras de outras pessoas, pra gente aprender com a história do outro em relação à carreira. E é isso. Muito obrigada. Tem aí um portfólio no meu site falando dos meus trabalhos, palestras, consultorias, etc. também. E obrigada, Flávio, pelo convite. Adorei. Nossa, eu que agradeço. Obrigado demais. Obrigada, Forecast. Adorei esse nome, gente. Forecast. Show. Obrigado, Mari. Muito obrigado pela sua generosidade, o seu tempo, você estar aqui, compartilhar conosco todas essas informações, muito conhecimento, muita coisa. Olha, pra mim foi também muito bacana ver o quanto de coisa que eu tenho também que correr atrás. Né? Muitos desses temas aí também tem que me atualizar mais, me aprimorar, e não há nenhum problema em falar nisso, mas o importante é a gente começar a se movimentar. Certeza. Então, obrigado mesmo. Conta comigo aí, tamo junto. Contarei, gente, vamos estreitar laços cada vez mais. E a você, obrigado pela sua audiência. Se você chegou até aqui, te agradeço demais. É muito importante para nós, estamos desenvolvendo conteúdo, ter a sua audiência, deixa o seu like, compartilha com outras pessoas esse conteúdo. Eu tenho certeza de uma coisa, fizemos com muito carinho, vamos continuar fazendo para que você se desenvolva, para que sua organização se desenvolva e nós tenhamos excelentes resultados juntos, tá bom? Nos vemos na próxima, até lá!